Leitura Bíblica de 8 de agosto. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos com leitura diária da Bíblia. Esdras capítulo 7, versículo 1 a capítulo 8, versículo 20. E passadas essas coisas no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras, filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Ilquias, filho de Salum, filho de Zadok, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meraiote, filho de Zeraquias, filho de Uzi, filho de Buque, filho de Abisua, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sumo sacerdote. Este Esdras subiu de Babilônia e era escriba hábil na lei de Moisés, que o Senhor Deus de Israel tinha dado, e segundo a mão do Senhor seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe deu tudo quanto lhe pedira. Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros e dos servidores do templo, no 7º ano do rei Artaxerxes. E no 5º mês chegou a Jerusalém, no 7º ano deste rei, pois no 1º dia do 1º mês foi o princípio da partida de Babilônia. E no 1º dia do 5º mês chegou a Jerusalém, segundo a boa mão do seu Deus sobre ele, porque Esdras tinha preparado seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumpri-la e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Esta é, pois, a cópia da carta que o rei Artaxerxes deu ao sacerdote Esdras, o escriba das palavras dos mandamentos do Senhor e dos seus estatutos sobre Israel. Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu, paz perfeita, etc. Por mim se decreta que no meu reino, todo aquele do povo de Israel e dos seus sacerdotes e levitas que quiser ir contigo a Jerusalém, vá, porquanto és enviado da parte do rei e dos seus 7 conselheiros para fazeres inquirição a respeito de Judá e de Jerusalém, conforme a lei do teu Deus, que está na tua mão, e para levares a prata e o ouro que o rei e os seus conselheiros voluntariamente deram ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém, e toda a prata e o ouro que achares em toda a província de Babilônia, com as ofertas voluntárias do povo e dos sacerdotes que voluntariamente oferecerem para a casa de seu Deus, que está em Jerusalém. Portanto, diligentemente comprarás com este dinheiro novilhos, carneiros, cordeiros, com as suas ofertas de alimentos, e as suas libações, e as oferecerás sobre o altar da casa de vosso Deus, que está em Jerusalém. Também o que a ti e a teus irmãos bem parecer fizerdes do restante da prata e do ouro. O fareis conforme a vontade do vosso Deus, e os utensílios que te foram dados para o serviço da casa do teu Deus, restituí-os perante o Deus de Jerusalém, e tudo mais que for necessário para a casa do teu Deus, que te convenha dar, dá-lo-ás da casa dos tesouros do rei. E por mim mesmo o rei Artaxerxes se decreta a todos os tesoureiros que estão da além do rio, que tudo quanto vos pedir o sacerdote Esdras, escriba da lei de Deus dos céus, prontamente se faça. Até 100 talentos de prata, e até 100 coros de trigo, e até 100 batos de vinho, e até 100 batos de azeite, e sal à vontade. Tudo quanto se ordenar segundo o mandato do Senhor, do Deus do céu, prontamente se faça para a casa do Deus do céu. Pois, para que haveria grande ira sobre o reino do rei e de seus filhos, também vos fazemos saber acerca de todos os sacerdotes e levitas, cantores, porteiros, servidores do templo e ministros desta casa de Deus, que não será lícito impor-lhes nem tributo, nem contribuição, nem renda. E tu, Esdras, conforme a sabedoria do teu Deus que possuis, nomeia magistrados e juízes, que julguem a todo o povo que está da além do rio, a todos os que sabem as leis do teu Deus, e ao que não as sabe, lhe ensinarás. E todo aquele que não observar a lei do teu Deus e a lei do rei, seja julgado prontamente, quer seja morte, quer seja desterro, quer multa sobre os seus bens, quer prisão. Bendito seja o Senhor Deus de nossos pais,
que tal inspirou ao coração do rei, para ornar a casa do Senhor que está em Jerusalém, e que estendeu para mim a sua benignidade perante o rei e os seus conselheiros e todos os príncipes poderosos do rei. Assim, me animei, segundo a mão do Senhor meu Deus sobre mim, e ajuntei dentre Israel alguns chefes para subirem comigo. Estes, pois, são os chefes das casas paternas, e esta a genealogia dos que subiram comigo de Babilônia no reinado do rei Artaxerxes. Dos filhos de Finéias, Gerson; dos filhos de Tamar, Daniel; dos filhos de Davi, Atos; dos filhos de Secanias e dos filhos de Parós, Zacarias. E com ele, segundo a genealogia, se contaram até 150 homens. Dos filhos de Paate, Moabe, Elioenai, filho de Zacarias, e com ele 200 homens. Dos filhos de Secanias, o filho de Jeaziel, e com ele 300 homens. E dos filhos de Adim, Ebede, filho de Jonatas, e com ele 50 homens. E dos filhos de Elão, Jesaías, filho de Atalias, e com ele 70 homens. E dos filhos de Cefatias, Ebadias, filho de Micael, e com ele 80 homens. Dos filhos de Joabe, Obadias, filho de Jeiel, e com ele 218 homens. E dos filhos de Selomite, o filho de Josifias, e com ele 160 homens. E dos filhos de Bebai, Zacarias, o filho de Bebai, e com ele 28 homens. E dos filhos de Asgade, Joanã, o filho de Acatã, e com ele 110 homens. E dos últimos filhos de Adonicão, cujos nomes eram estes: Elifelete, Jeiel e Semaías, e com eles 60 homens. E dos filhos de Bigvai, Utai e Zabude, e com eles 70 homens. E ajuntai-os perto do rei que vai a Ava, e ficamos ali acampados 3 dias. Então atentei para o povo e para os sacerdotes, e não achei ali nenhum dos filhos de Levi. Enviei, pois, Eliezer, Ariel, Semaías, Eunatã, Jaribe, Eunatã, Natã, Zacarias e Mesulão, os chefes, como também a Joiaribe e a Eunatã, que eram entendidos, e enviei-os com mandado a Ido, chefe em Casífia, e falei a eles o que deveriam dizer a Ido e aos seus irmãos, servidores do templo em Casífia, que nos trouxessem ministros para a casa do nosso Deus. E trouxeram-nos segundo a boa mão de Deus sobre nós, um homem entendido dos filhos de Mali, filho de Levi, filho de Israel, a saber, Serebias, com os seus filhos e irmãos, 18. E a Asabias, e com ele Jesaías, dos filhos de Merari, com eles seus irmãos e os filhos deles, 20, e dos servidores do templo que Davi e os príncipes deram para o ministério dos levitas, 220 servidores do templo, que foram todos mencionados por teus nomes.